Meu querido Arnaldo, você tá bom? Uma alegria muito grande, Duda, estar com você, sempre ansioso, porque todo mundo me diz que você é uma pitonisa. O Duda, onde olha, assim, ele consegue prever resultados nessa semana, que é uma semana decisória. Eu sonho e o sonho dá certo. Uma alegria muito grande, muito obrigado a vocês. Até para falar em resultados, hoje a 94 soltou uma pesquisa, parece-me que naquela tendência esperada por nós, o Gazeta em primeiro, o Raul em segundo, logo atrás, o Purininho em terceiro, o Almirates em quarto, e depois a Maria Flor e o outro do PCO. Tudo indica que está definido o segundo turno em Bauru, né, Arnaldo? Eu acho que essa pesquisa, eu também peguei os dados como você aí, acho que ela consolida numa altura dessa duas tendências, né? Primeiro, ter segundo turno, porque houve um momento que havia dúvidas sobre se isso ocorreria. E segundo, acho que ela também deixa claro quais serão os participantes do segundo turno, né? Embora tenha tido uma crescida do candidato do PMDB, o Purini, mas não foi suficiente, acho que se consolida então a ida do Gazeta e do Raul ao segundo turno. Acho que é uma tendência bem estabelecida na pesquisa, a diferença de tal monta que é difícil, a não ser um fato muito excepcional que surja que altere isso. Claro, claro. Provavelmente é o Raul e o Gazeta mesmo no segundo turno. Mas fala, antes da gente começar a entrevista, fala do seu trabalho lá na Secretaria da Agricultura. Olha, muito obrigado, Duda, por essa oportunidade de estar aqui com você mais uma vez. Eu, na Secretaria da Agricultura, você sabe, nós temos tido ali uma responsabilidade para fazer. Eu estou ali, ó, como diz, eu estou semeando e colheita já começa a acontecer, viu, Duda? Resultados importantes. Duas questões aqui, porque para não ser extensivo, começar a falar de muitas coisas, né? Eu agora, na vinda para cá, o Sérgio Murilo estava comigo e ele ouviu um diálogo que eu tive com o ex-ministro Alisson Paulinelli. Eu tive no sábado representando um governador no encontro em que estiveram o ex-ministro Alisson Paulinelli, coordenado pelo Roberto Rodrigues, e nós começamos um processo de discussão muito importante, que eu acho que vai dar resultado. Hoje ele está, inclusive, refletido na Folha de São Paulo, no caderno de economia da Folha, há uma página destinada ao setor agropecuário. O editor lá, o jornalista responsável, é o Mauro Zafalon. E ele faz lá hoje uma matéria extensa, refletindo uma discussão que eu participei, nós iniciamos, sobre a questão de renda e seguro na agricultura. Ou seja, começar além daquilo que são medidas pontuais, de auxiliar uma ou outra cultura ou transmitir informações ao nosso pequeno produtor, agricultura familiar, nosso programa Microbacias 2 que nós temos feito, que tem permitido organizar cooperativas e associações, mas pensar em alguma coisa mais estruturada também, e isso vai no campo de facilitar o crédito e da questão do seguro agrícola, né? Então, acho que aí eu estou feliz. Segunda notícia que você me permite dar aqui, nós temos instituições centenárias da Secretaria, que são formidáveis. Para vocês terem uma ideia, a Secretaria da Agricultura, que eu tenho a responsabilidade de coordenar, vinculada a ela, nós temos o Instituto Agronômico de Campinas. É o instituto mais antigo de pesquisa, tem 129 anos, a maior parte dos quadros da Embrapa surgiram, inclusive, de lá, numa relação que teve sempre o Instituto Agronômico com a Exalc de Piracicaba, a Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz. E nós temos também lá o Instituto de Zootecnia, também centenário, o Instituto Biológico e temos também o ISTAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos. Qual era o meu desafio ali quando cheguei na Secretaria? É fazer com que a distância entre o produtor e a inteligência, a pesquisa, o conhecimento diminuísse. Eu acho que nós demos passos importantes para isso. Constituímos as câmaras setoriais, então botar numa mesma mesa, e aí nós fizemos em 30 cadeias, que vai desde a questão do café, passa obviamente pela cana, até chegar nos orgânicos, alimentos orgânicos, e nós botamos ali o pesquisador, o produtor, o fabricante de insumos,
o nosso setor, que é responsável por difundir o conhecimento. Maravilha. Então nós diminuímos muito. Eu acho que nós vamos colher os resultados em breve disso. Muito bom. Como é que você viu a prisão do Palocci? Eu não festejo fatos como esse, né, Duda? Ninguém fica feliz de ver o Brasil todo dia ter uma notícia. Hoje, mais uma operação, e os nomes se multiplicam, nós ficamos até embananados em tantas coisas que se sucedem, né? Para mim é muito surpreendente. Sempre se imaginou que tinha malfeitos. Sempre se imaginou que tinha um deslize. Mas a monta que eles adquiriram foi um negócio estarrecido, né? O número de pessoas, a complexidade do sistema e o volume arrecadado, né? Quer dizer, afora o roubo, que é absolutamente condenável, acho que tem que prender, tem que punir e mais do que isso, tem que buscar resgatar o recurso, né? Mas isso causou uma questão estrutural para o país, né? Porque os relatos feitos agora, a partir de ontem, pelo Ike Batista, né? Tem ontem uma matéria muito extensa em todos os jornais, nas revistas, trouxeram, que é o seguinte, ou você participava disso, ou as coisas não aconteciam. E as empresas passaram, além de quando você faz um custo de uma obra, ou quando você cobra por um determinado serviço, uma prestação de serviço na área da saúde, da educação, tinha embutido esse preço. Quer dizer, o preço que nós pagamos, que o país pagou isso, foi estrutural. Quer dizer, o custo do Brasil é muito maior por conta disso. Quer dizer, então, todo esse problema que nós estamos vivendo econômico hoje, crises, desempregos, esse não foi o único fator, mas certamente foi um fator que pesou nisso. E a grande coisa, né, Arnaldo? O BNDES construiu em mais de 20 países do mundo com dinheiro brasileiro, financiado pelo BNDES, e as empreiteiras eram essas que estavam aí. Não tem como negar isso, né? Eu me lembro como se fosse Angola, hoje. Eu estava aqui no seu programa, aqui, que tenho tido a honra de vir aqui algumas vezes, quando surgiu aquele caso do Porto em Cuba, né? Eu, até na época, eu me lembro que eu fiz uma defesa disso. Você me questionou, falou, isso é uma coisa que não pode. Eu falei, mas se de repente pudesse ser um instrumento de você ter um banco que financie para vender produto brasileiro, claro. Quer dizer, para você exportar coisas brasileiras. Agora, na medida que as coisas foram sendo reveladas, não era nada disso. Nada disso. Quer dizer, era só um arranjo para desvio de recursos. Quer dizer, você não embutiu nada de tecnologia, não abriu um mercado, as empresas não estavam competindo, porque vem outros, vem empresas americanas aqui, ou japonesas, claro, que têm apoio do seu governo. Então, eu acho que o governo pode até apoiar, mas não com esses critérios, ou seja, tudo aquilo que até a gente deu um crédito no momento de uma certa dúvida, de repente pode ser uma coisa que tem algum sentido, não tinha sentido nenhum. Verdade. É um descaminho. E agora, o Palocci e o Manteiga eram as duas pessoas, depois do Zé Dirceu, mais próximas do Lula, né? Fica uma situação realmente periclitante para o presidente Lula, né, Arnaldo? Eu acho que a situação do Lula se complicou muito. Há um interrogatório, né? Um depoimento dele marcado para quinta-feira agora, e acho que os fatos estão se multiplicando aí, estão se agregando. Nós não queremos fazer pré-julgamento de ninguém, claro, né, Duda? Claro. Nunca nos animou isso, repito, não festejamos isso, mas também não pode ter impunidade, né? Claro. Ou seja, se os fatos realmente se revelarem e tudo indica que estão caminhando nesse sentido, aí a justiça vale para todos, ninguém pode ser acima disso. E isso causa um desafio muito grande para o governo do Temer, né, Duda? Eu estou muito preocupado, acho que agora, o domingo, embora tenhamos aí o segundo turno, aqui Bauru vai ter, a cidade de São Paulo vai ter, então você prorroga um pouco ainda o momento eleitoral. Dessa vez o prazo foi dilatado, diminuiu o prazo de campanha no primeiro turno, mas para o segundo turno aumentou. Então nós vamos ter do dia 2, 4 semanas, vai ser no dia 30 a eleição, um prazo até bastante longo aí, né? Mas o que eu gostaria muito é que isso não paralisasse o governo. Eu estou muito preocupado, Duda, com o governo Temer. Acho que ele está num certo momento que nós temos que ver se o Temer vai ser um Itamar ou vai ser um Sarney. Aí deixa eu explicar o que foi, né? O Itamar foi um governo que teve ousadia. Claro. O Itamar fez
deu passo importante de desregulamentação em alguns setores, tomou iniciativa e, finalmente, foi o governo que colocou o Plano Real de pé, ele se efetivou e aí teve todo um momento, né? Então, foi um momento de mudança com o governo Itamar, de referências econômicas e de referências gerais do ponto de vista da economia, até sociais. O governo do Sarney não, né? O Sarney pega, ali teve um momento do cruzado, ele depois joga fora ali o Dilson Funari, a equipe do cruzado, e ele fez um governo que foi simplesmente levar e aprofundar velhas práticas. Que está até hoje aí. O meu querido e o PT aprendeu com ele. Hoje até de fazer um apelo. O que será o Temer? Vai ser um Itamar? Vai ter ousadia de botar de pé as reformas que nós precisamos? Vai ter um controle fiscal? Vai fazer a economia se reorganizar? Ou vai simplesmente empurrar as coisas com a barriga, recuar a qualquer embate e deixar a crise? Se for isso, vai ser muito ruim. Porque mais 2 anos andando de lado, o nosso país fica cada vez mais difícil a sua recuperação. Eu acho que para sair da crise vai precisar de muitos anos. Mais 2 anos perdido ainda, aí a situação fica periclitante, né, Arnaldo? E a receita, acho que a sociedade já estabeleceu, né? Quer dizer, primeiro, você ser rigor no ajuste fiscal. Não pode gastar o governo, continuar gastando mais do que arrecada. Então tem que caminhar sério para combater o déficit fiscal. Segundo, combate intransigente à inflação. Terceiro, manter uma política cambial que permita uma competitividade do país. Tá certo? Muitas vezes tem alguns dos tais chamados economistas ortodoxos que falam, não, o câmbio tem que flutuar, não é isso. Todo mundo usa as referências do câmbio como referências de política externa para promover o desenvolvimento. Então, feito isso, aí proceder às reformas que são indispensáveis. Como é que você explica o Dória em São Paulo sair do último lugar para primeiro lugar nas pesquisas, Arnaldo? Saiu de uma posição de 5% para quase 30%, né? O Duda, a gente só acaba entendendo direito o momento eleitoral depois que ele já se foi, né? E aí falou, eu devia ter pensado nisso antes, mas há alguns fatos que eu acho que já estão evidentes nessa eleição. Primeira questão, a vontade de mudar. Então, todos os candidatos que se apresentam como candidato, quer seja sendo um novo nome, sendo uma alternativa, ele tem um impulso importante, né? Então, acho que o sentimento de mudança é muito generalizado. Segundo, esse sentimento de mudança não embalou aventuras, porque havia o risco também, quando você fala muito em mudar, de você ter aí os cacarecos da vida, pessoas que você sabe que são pouco qualificadas, mas que fizessem uma campanha mais assim, pitoresca, uma coisa tipo, você não tem. Você pode bater os olhos assim, são pouquíssimos os nomes de uma pessoa que seja exótica ou que se eleja, eu pelo menos não estou vendo. Então, a população quer mudar, mas está cuidadosa, tá certo? Terceiro, população muito desconfiada e informada. Então, todas as pessoas que respeitaram, apresentaram ideias, propostas, eu acho que essas pessoas vão prevalecer, tá certo? Esses candidatos vão ter mais fôlego. Vale para vereador e vereadoras, vale para prefeitos e prefeitas também. Então, é uma outra marca. O Dória foi um pouco nisso, né? O que nós tínhamos ali em São Paulo? Nomes muito tradicionais. O Celso Russomano, embora não tenha sido prefeito, mas é uma pessoa de há muito tempo a estar na política. O Haddad nem precisa dizer, uma taxa de rejeição absurda. Era Marta e Erundina. O diferente, o novo, era o Dória. E não um novo exótico, um novo que demonstrava uma capacidade de fazer. Houve um determinado momento que foi decisivo ali na campanha, tá certo? Foi quando o Dória, que tem um grande patrimônio pessoal, ele é rico, o Dória, tá certo? Ele enfrentou isso, ele disse, não, eu tenho e sou uma pessoa bem de vida. Aí, os outros tentaram, de uma forma muito simplificada, empurrá-lo para um canto e dizer o seguinte, é dos ricos. Eu falei, não, eu sou rico, mas eu estou aqui para defender quem precisa e eu consegui ficar nessa situação trabalhando, tá certo? E aí foi muito interessante a reação da população, porque significou um grau de adesão. A própria marketing, eu estou contando porque são detalhes que as pessoas aqui não estão acompanhando,
não é para fazer campanha de ninguém, porque aqui as pessoas nem votam. Nem vota lá. Eu estou só fazendo uma análise do processo como está, né? E a própria campanha do Dória começa de um jeito mostrando muitos atributos, e depois do momento inicial, hoje é assim, João Trabalhador, esse é o mote da campanha que se faz lá, da música, inclusive, que nós fomos definindo. Eu tenho participado lá de discussões de estratégias da campanha. Por quê? Porque isso foi a coisa que a população mais acolheu, tá certo? Uma pessoa que se dedica, que tem disposição de trabalho, festejou muito isso. A população saudando as pessoas que têm, assim, uma demonstração de uma capacidade de trabalho, né? Então, acho que foram fenômenos... pesou o Alckmin entrar na campanha? Pesou muito, pesou muito. O governador Geraldo Alckmin é hoje, das figuras tradicionais da política, disparado a pessoa que tem o maior resultante, a maior influência. Onde o governador aponta, fala, estabelece aí um conselho, se posiciona, isso impulsiona muito as candidaturas. E eu acho que o resultado do Dória indo para o segundo turno, que já alguns duvidavam, e muitos do PSDB duvidavam disso. Claro. O que torna a situação mais dramática. Mas ele indo para o segundo turno, já é uma grande vitória do Alckmin. Se confirmar uma vitória, eu acho que isso alavanca muito o Alckmin num projeto nacional. Vamos ver perguntinha aqui? Vamos lá? Prazer. O Luiz Carlos da Bela Vista. Boa tarde, professor e secretário Arnaldo. O pessoal que ocupou a prefeitura só estão lá porque sabem que é um prefeito que não tem impulso. Se fosse outro, já teria expulsado todo mundo de lá. E quero dar parabéns para o Arnaldo Jardim pelo trabalho que ele está fazendo na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Ô Luiz, muito obrigado aí por sua palavra, seu carinho, e quero corresponder a isso, né? A esta confiança aí que você manifestou aí pra gente. O caso aí da ocupação da prefeitura, eu não sei muito o que dizer, né? Porque foi uma ocupação que aconteceu hoje pela manhã. Né, aproveito, já eu dou outra pergunta aqui. O Zé Leme também vem falar isso aí. Ele quer saber o que você vai fazer com o movimento dos sem terras acampado em frente à prefeitura de Bauru. Junta com a pergunta do Luiz Carlos aí. O Leme, eu também não sei direito o caso aqui, qual é a reivindicação. Deixa eu lhe dizer o que nós temos feito na Secretaria da Agricultura, tá certo? E até entrar numa polêmica que eu tive que enfrentar aí recentemente. Primeiro, nós temos dialogado muito com o movimento do Sem Terra. O governador Geraldo Alckmin faz um programa que é o PEPAS, que é compra direto para a agricultura familiar, né? Então nós estamos fortalecendo esse programa e isso tem impulsionado muito essas associações, dando uma oportunidade. Vamos dar um passo a mais agora, muito bacana, que é incluir, além da compra que se faz de gêneros alimentícios como verduras, frutas e tudo mais, nós vamos agora também passar a ter o programa do leite. Então nós vamos comprar da agricultura familiar o PEPAS leite muito também. Bom. Então nós dialogamos e tem sido muito positivo. Outro dia até os jornais trouxeram uma polêmica do Alckmin, ele dialogando com o movimento sem terras, alguns até, mas nós falamos, só que tem um limite, que é o limite da ocupação. Então, por exemplo, nós tivemos 2 ocupações no meu tempo da secretaria. Uma num terreno em Itapetininga. O movimento sem terra foi lá e entrou numa estação nossa lá. Segundo, um movimento em Ribeirão Preto, onde nós temos também uma área, aqueles que são ligados à agricultura sabem da grande feira que tem lá, que é a AgriShow. Aquela feira acontece numa área nossa e a área é maior. E houve uma ocupação. E nós retiramos ali com mandatos judiciais, com forças policiais, porque dialogar reivindicações sempre. Agora, a pessoa ou o movimento invadir, tá certo? E ocupar próprios públicos, não. Não vão tomar aquilo que é do povo, espaço da população. Então, eu acho que aí tem que ser rigoroso com relação a isso. O Pedro Valentim. Secretário, o governo Temer, devido à pressão, acabou desistindo de tornar a disciplina de educação física facultativa no ensino médio, ou seja, vai continuar sendo obrigatória. Entendemos que é melhor recuar do que persistir no erro. Qual é a visão para o senhor?
Ô Pedro, primeiro, obrigado pela sua participação, Pedro. Você é sempre aí presente. E o Pedro é candidato a vereador, você está sabendo, né? Mas eu não ia falar, que eu não sei se nem se poderia falar isso. Mas só contar isso, né? Mas, ô Pedro, parabéns por esse seu espírito, viu, de participação que você tem. Ô Pedro, como você sabe, eu tenho minhas opiniões. Mas ele não é do teu partido, não? O Pedro é do teu partido? Não, né? É do PPS? Eu não sabia. Então você cometi uma... Eu achei que ele era do PMDB, o Pedro. Não, o Pedro é nosso candidato. Tá? O Pedro, você me conhece, deixa eu ser como, até com você eu aprendo isso. Ter opinião, né? Se os fatos acontecerem, novos argumentos, eu mudo de opinião também. Quer dizer, eu quero aprender mais. Mas, primeiro, eu sou a favor da reforma da Previdência. E tem que mudar a idade da Previdência. Mudou a situação do país. Quando se fixou essa idade da Previdência... O mundo mudou, Arnaldo. O mundo mudou. A idade média que as pessoas viviam eram de 52 anos. Hoje as pessoas vivem 78 anos em média com tendência a crescer. Então tem que mudar. Tá certo? Porque senão... mas você não acha que podia manter? Não dá para manter, não é que eu acho. Quer dizer, se pudesse ser de 50 anos aposentado, pode ser. Mas quem paga? Todos pagam. Vai chegar uma hora que não dá para pagar. Então é o seguinte, eu estou dizendo porque, pontos polêmicos, eu sou a favor da reforma da Previdência. Eu sou a favor de ter uma reforma trabalhista para prevalecer o negociado sobre a legislação. Sindicatos fizerem negociação, tem que persistir. Sou a favor da reforma tributária rápida, tá certo? Para fazer. Sou a favor da reforma do ensino médio, que é isso que está a polêmica. Acho que essa questão a reforma é muito boa, foi um erro. Da educação física. Tinha que manter. Mas a reforma é boa. É muito boa. Nós não podemos deixar agora, porque agora virou todos os antes. Sou anti isso, anti... Qualquer coisa que o governo anuncia, antes de saber o que vai ser proposto, já se mobiliza antes para... Olha, está retirando direito. Não. Isso é uma forma de preservar direito. E no caso da reforma, é para melhorar a educação. Mas tem que manter artes, tem que manter a educação física. Foi uma bobagem ter tirado antes. A reforma é muito boa, é isso de escolher a partir do segundo ano, em cima daquilo que o aluno vai seguir, é muito bom. Eu tenho aluno, por exemplo, no terceiro colegial, que quer matéria de humanas, ele tira 10 de redação, 10 de sociologia, 10 de português, e tira 3 de física, 4 de química, entendeu? Aluno padrão 10. Então, realmente, no último ano, principalmente... Vocacional. Claro, como é nos Estados Unidos, né? Como é nos Estados Unidos, na Europa, o aluno tem um núcleo de matéria que ele escolhe dentro daquilo que ele vai usar na vida dele. Esse conceito é bom. Essa reforma é boa. E a questão da educação... E o Pedro é educador, o Pedro é professor de geografia, é meio... Sabe o que está perguntando. Arnaldo, rapidamente, que nós estamos em cima do horário eleitoral. Como é que está o PPS aqui na região, nessas eleições? Nós estamos muito contentes, né, com as opções que foram feitas pelo PPS. Acho que o PPS amplia, do ponto de vista de eleição propriamente dita, de prefeitos. O PPS amplia, do ponto de vista da participação em chapas majoritárias que tem aqui, amplia do ponto de vista de vereadores, e é uma ampliação que não é um enchimento, que é uma coisa diferente. Quer dizer, nós não estamos fazendo só a agregação que permita numericamente. Nem as pessoas estão aderindo ao PPS que não seja por outra razão que tenha uma sintonia de pensamento com relação ao PPS. Então, estou muito feliz, acho que nós vamos colher um bom resultado e manter o partido com essa personalidade. Algumas cidades da região vocês vão ganhar a prefeitura. Por exemplo, Bocaina, o nosso candidato é único. Esse não é nem um proselitismo eleitoral. Se metade votar contra, ainda perde. Então lá, o candidato único nosso em Bocaina, o nosso Pipoca, certo? Pipoca. Que é um excelente sujeito, estão fazendo. Então, esse já é um nosso, mas outros também teremos aqui na região de muita importância. Arnaldo, mais alguma coisa? Eu queria desejar bom voto. Eu não vou falar de nenhum candidato ou de nenhuma candidatura, nem do meu partido.
Eu só queria cumprimentar, acho que nós estamos vivendo um bom período, a eleição tem sido participativa, uma eleição diferente, e saudar aquilo que no começo também disse. Pessoas atentas, curiosas, questionadoras, exigentes. Mantenha isso. Nossa cidadania mobilizada foi o que permitiu a mudança no país, é isso que vai nos garantir impulsionar para frente. Então, vote com muita consciência, não vote a troca de promessas vãs ou de promessas de última hora ou de pequenos favores pessoais, vote olhando aquilo que é melhor para a sua cidade. Arnaldo, obrigado pela presença, viu? Grande abraço, tudo. Obrigado. Logo depois da eleição, vamos conversar. Dá um balanço, né, doutor? Claro. Um abraço. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.